Olá! O que deve mudar no planejamento arquitetônico urbano e rural após as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul? No estúdio, a gente recebe professores do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lonas de banner transformadas em sacolas. Curso de Design incentiva a ação de detentos do Presídio de Júlio de Castilhos que produzem ecobags para levar doações aos desabrigados. Nutrição e cinema. Uma aula com direito a pipoca, filme e aprendizado. E tem exposição nova na Sala Angelita Stefani. Conheça Cenas de uma Trajetória, da artista Simone Rosa. É agora no Universo Acadêmico. Como pensar a cidade e o campo para minimizar os impactos causados pela crise climática no mundo? Hoje, o Universo Acadêmico recebe os professores Francisco Queruz e Adriano Falcão, do curso de Arquitetura e Urbanismo, para discutirmos os danos causados pelas enchentes aqui no nosso estado. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Para a gente começar, professor Adriano, quais são as principais vulnerabilidades das cidades e áreas rurais em relação aos desastres climáticos? Eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que tocar seja o próprio processo de ocupação das cidades. As cidades, no seu princípio de formação, elas sempre procuraram essas bordas de rios, né, porque elas teriam ali um primeiro ponto de facilidade de transporte, de acesso à terra, né? Então, primeiro ponto de vulnerabilidade seria a localização desses espaços urbanos. Em continuidade a isso, me parece que a questão de ocupação desse território e a própria exacerbação da impermeabilização dos solos, né, com o processo de construção, com os processos de implementação de vias extremamente impermeabilizadas, também seriam outros pontos de vulnerabilidade. E, claro, com o aumento ou ampliação do índice pluviométrico, né, das chuvas, não só no nosso estado, mas no mundo todo, ela tem se modificado em razão das mudanças climáticas, né? Isso tem influenciado, então, para que se haja muito mais catástrofes que não eram previstas ou não eram vistas, né, percebidas há muito tempo. Hoje em dia elas têm, então, se percebido mais por isso que eu falei anteriormente, né, por esse processo de ocupação se ampliando muito nessas áreas que talvez não fossem as mais apropriadas para a implementação de sítios urbanos, né, e esses processos de impermeabilização. O que merece ser dito e que a gente pode considerar em relação a isso é que nós nunca vivemos uma situação de se ter tanta população no mundo, né, uma situação óbvia, e também nunca se teve uma população urbana tão grande. Então, eu acho que o pensamento ele deve iniciar por aí, né? É um ponto de vista interessante. Por quê? Porque a gente vivemos até hoje, na verdade, um processo de redução da população rural e aumento da população urbana. Ou seja, nunca se teve tanta gente no mundo e também nunca se teve porcentagem tão grande de gente nas cidades. Ou seja, existe uma acumulação de população em áreas urbanas, especialmente em metrópoles, né, pelas ofertas que se tem nesses locais, e isso produz uma escassez de espaços, né? Então, acaba se ocupando espaços que, num primeiro momento, não seriam ideais para se ocupar com qualquer tipo de uso, né? Porque são áreas de respiro, são áreas que antes eram, no caso de Porto Alegre, né, que eram, inclusive, o próprio leito do Guaíba. Mas e aí, como pensar as cidades para receber essa população, para evitar novas tragédias como essa, professor? É complexo. É complexo. Nós temos muitas variáveis, muitas oportunidades, muitos meios de poder trabalhar isso, né? Nós discutimos antes de começarmos a entrevista que nós tínhamos uma questão do ciclo das águas, né? Esse é o principal. O ciclo das águas, que chove, ela tem que retornar ao solo, retornar ao leito dos rios. O que nós temos percebido com a constante urbanização, ou seja, 94% da população brasileira é urbana, tá? Em 1% do território, então ela está muito concentrada, né? Está muito num único espaço.
Mas o que eu vinha dizendo antes, né? Nós temos muitas possibilidades para auxiliar esse processo do ciclo das águas, né? Então, na verdade, a água que cai da chuva, ela é recolhida por um sistema urbano, um sistema pluvial, ela é recolhida pelas coberturas, ela, na verdade, acaba não entrando no solo, né, nessas grandes vias asfaltadas, né, e a gente precisa de sistemas que façam com que essa água que vem se aumentando, se ampliando nos últimos tempos, né, em razão das chuvas, ela volte rapidamente para o solo. Um dos sistemas, vários sistemas que nós temos, né, um deles seria a coleta de água da chuva para reaproveitamento, para que essa água não voltasse rapidamente para o solo, reduzir a impermeabilização das vias para que ela pudesse percolar, e no caso percolar é entrar dentro do solo, né? A questão do desmatamento das matas ciliares, que são aquelas matas no entorno dos rios, quanto mais a gente explorar isso por meio de agricultura, menos quantidade de absorção de água do solo nós vamos ter, em razão da falta dessa vegetação nas bordas, né? Então, isto visto pelo lado mais urbano, vamos dizer assim. Pelo lado rural, eu acho que evitar acessar, né, esses espaços de áreas de proteção permanente, né? Ou seja, a gente evitar de explorar esses espaços com outros elementos que não sejam essas matas ciliares, esses elementos que auxiliariam, então, fazer com que se formasse quase que uma esponja, né, de captação de água, evitando que isso seja rapidamente passasse, né, da chuva, passasse pelos espaços impermeabilizados, chegando aos leitos dos rios e eles subindo abruptamente, né? Então, todos os elementos que são possíveis de impedir ou pelo menos ampliar o tempo entre a chuva e a chegada no rio, todos esses elementos, eles são necessários a gente começar a pensar para as cidades. As chamadas cidades esponjas, né, que a gente tem ouvido falar em função disso. E seria viável a curto prazo, professor Francisco, ou seria uma ideia a longo prazo? Dá para a gente já pensar nessa realidade? Eu penso assim, aqui, uma das discussões que a gente desenvolve dentro das disciplinas ali do curso, né, quando surgiu essa discussão em volta dessa terminologia, né, reinventada, me parece que é a gente entender que os nossos meios, inclusive de borda das cidades, muitos deles, na verdade, já trabalham com o princípio das cidades esponja, né? Quando se fala em cidades esponja, se fala em reter a água, né? Se a gente for pensar, por exemplo, todas as áreas que a gente tem de litoral no Brasil, elas originalmente trabalham com a ideia de mangue. Um dos ecossistemas que se tem são mangues. Os mangues funcionam dessa forma, né? Os banhados que a gente tem tão comuns aqui, né, nas áreas do Pampa, elas funcionam com essa ideia de ser uma esponja, né? Ou seja, elas retêm a água e vão soltando devagarinho, né? Então, isso, na verdade, se a gente for pensar em preservar um pouco do que a gente tem em relação às bordas, né, às franjas das cidades, a gente já tem sistemas que são equivalentes a esses. É claro que, como o Adriano levantou antes, no momento que a gente consegue criar uma defasagem de tempo entre a chuva e essa água chegar no curso d'água, a gente vai ter ganho, né? E essa não é uma discussão nova. Essa é uma discussão, se a gente for olhar, por exemplo, a legislação de Recife, se não me engano, ela trabalha, eu acho que nos últimos 10 anos, com a ideia de captação da água da chuva. São Paulo também para condomínios, né? Ou seja, na verdade, a ideia de tu reteres a água, né? E nesse caso, eu acho que tanto de Recife quanto de São Paulo, e em uso para reuso de bacia sanitária ou com usos secundários de jardim e tal, ela, claro que ela tem um objetivo que é tu poupares a água que está tratada, né, que é uma água muito nobre, vamos dizer assim, né, mas num segundo momento ela também tem esse papel de reter uma água que iria diretamente para o curso d'água, para uma sarjeta. Né? Quando nós viemos para cá, hoje, eu acredito que todo mundo agora de manhã estava escutando em Porto Alegre, que se está com um problema de a chuva voltou, né? Se está chovendo muito dentro da cidade
e os bueiros não estão dando conta, né? Por quê? Porque a água que caiu nas ruas, que caiu nos telhados das casas, ela está indo parar no sistema pluvial e o sistema pluvial está colapsado, né? Então, não funciona. Uma outra questão que tem surgido, os prefeitos têm falado muito, principalmente dessas cidades afetadas drasticamente no Vale do Taquari, Mussum, Rocaçales, em mudança do município, deslocamento do município. É a saída mais plausível, professores? Porque reconstruir um local que já foi afetado pode ser que corra o mesmo risco, né? Eu acho que há algumas questões que a gente tem que considerar, né? Primeiro, toda essa mudança de forma de agir, ela é muito nova, né? Até pouco tempo atrás, a gente avaliava que os índices pluviométricos, eles tinham uma constância que a gente acabou de descobrir que eles não existem mais, né? Por causa dessas mudanças climáticas. O Adriano levantou antes a origem dessas cidades, né? Vamos pegar a ocupação do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela se dá toda, ela num primeiro ciclo, ela se dá, tipo, se a gente for tirar as missões jesuíticas, toda ela se dá a partir da água, né? Então, a chegada em Rio Grande, a chegada em Porto Alegre, Taquari, Rio Pardo, todas essas cidades, né, Lajeado, Estrela, todas elas são, as pessoas chegaram até, fundaram elas a partir de barcos, né? Então, não tem nada mais lógico que elas serem em áreas de borda de rio, ou seja, são áreas frágeis originalmente, né? Por outro lado, essa discussão sobre a questão das enchentes, das mudanças climáticas, ela está atrelada diretamente com o discurso de sustentabilidade, que vem de um pouco tempo anterior. Ou seja, sim, é claro que talvez em alguns locais tenha que se mudar, né? Se a gente for olhar aquelas imagens, por exemplo, de Cruzeiro do Sul, que foram imagens que ganharam o mundo inteiro, a gente tem o rio, a gente tem uma estrada colada no rio e a gente tem uma casa do lado. Ou seja, um rio daqueles deveria ter pelo menos 100 metros de área de amortecimento em volta, que não existe, por uma ocupação que é histórica, né? Ou seja, a gente não pode botar a culpa no que aconteceu, né? Mas talvez esse seja o momento certo para a gente discutir se tem que continuar ali. Rever uma legislação. Na verdade, só complementando a questão da legislação. Ou cobrar a aplicação dela. Cobrar a aplicação da legislação. Como disse o Francisco, nós precisamos de uma área de pelo menos 100 metros, até a legislação prevê até 200, né? 200 metros de afastamento necessário em algumas áreas, dependendo do leito do rio, da quantidade de água que nós temos na proximidade, né? Que ela não é respeitada, né, pela legislação, ou pelo menos nem sei se não é respeitada. Eu acho que ela não é direcionada pelo poder público, que deveria direcionar a ocupação desses espaços, né? Pela urgência de ocupação de habitação, a necessidade de habitar na cidade, talvez se perca um pouco esses tempos. Eu acho que poderia ter uma ação mais efetiva, né, de poder público nesse sentido, de coibição da ocupação. E sei que existe pelo lado da Secretaria de Habitação, pelo lado da Defesa Civil, essa preocupação, existem esses estudos de áreas que não poderiam ser habitadas, né, que não deveriam ser habitadas. Mas talvez eu acho que agora, com tudo isso que aconteceu, necessite de um esforço conjunto de profissionais, técnicos e poder público para que realmente se aplique a lei como ela deveria ser aplicada. Eu acho que tem um outro ponto que tem que ser considerado aí, Bruna, que é assim, essas ocupações que são, há casos que dá para fazer isso, né? Que talvez se possa fazer isso realmente, né? Porque o dano foi muito grande em determinados locais. Há outros locais que isso não vai acontecer, né? Por exemplo, em Porto Alegre isso não vai acontecer, né? Não vai se tirar os pavilhões lá do cais para se criar uma PP ali, né? Ou seja, vão haver situações em que vai ser necessário, na verdade, se trabalhar com essas medidas mitigadoras, como, na verdade, já se tem lá algumas delas. Algumas falharam, né? A gente viu que alguns diques lá em Porto Alegre cederam, né? As próprias comportas lá na área do muro, né? Mas, assim, há locais em que me parece que é viável se cuidar dessas bordas de curso d'água. Até porque, na verdade, hoje mesmo a gente saiu na mídia uma informação de uma via na Ilha dos Marinheiros, se eu não me engano, na região de Porto Alegre, que assim que a água baixou, na verdade, se tinha 1 metro de areia em cima da rua, né? Ou seja, poxa, tenta imaginar isso
por que na verdade tem 1 metro de sedimento ali? Porque aquilo ali é o leito. Né? Provavelmente essa areia, ela estaria lá na área do cais também, ela estaria para o lado de Guaíba lá também. Por quê? Porque, na verdade, esse monte de água que veio, ele veio com sedimento junto. E o normal seria que isso se reacomodasse nas bordas, nas ilhas. Né? Ou seja, no momento que a gente começa a limitar e ocupa, a gente tira esse espaço, né? Para que isso aconteça normalmente. E daí a importância de investimento em materiais mais resistentes, um design inovador, planejamento estratégico, é fundamental nessa hora, né? E até o estudo disso dentro do próprio curso de arquitetura, enfim. Eu acho que essa é uma pauta que ela é sempre relevante, né? A gente não pode deixar de considerar por vários meios, na verdade, né? Acho que o primeiro deles, na verdade, que a gente tem descoberto nos últimos tempos é a própria utilização da energia de uma forma mais adequada. Né? Ou seja, no momento que a gente utiliza uma energia que a gente não precisa, por exemplo, criar uma hidrelétrica que gera um dano enorme para uma bacia hidrográfica, por exemplo, a gente está tendo ganho, né? A gente está implementando alguns elementos, por exemplo, da matriz eólica, né? E fotovoltaica aqui no país, que eu acho que são interessantes, né? Que tem um ganho positivo. Por outro lado, para cidades, eu acho que sim, o inovador não quer dizer tirar um coelho da cartola do nada. Na verdade, existem muitas experiências que já estão sendo feitas, que são positivas, né? Mas como nós falávamos antes, alguns elementos desses, eles acabam ficando intramuros. Né? Ou seja, essas discussões que a gente tem hoje, por exemplo, aqui para Santa Maria, né? Mas também para outros locais, tem muita produção sendo feita pela academia. Né? Os cursos de estrito sensu, na verdade, eles desenvolvem muita coisa, só que às vezes isso não chega, né, ao ponto de chegar na mão de quem decide ou não é suficientemente forte para chegar lá e mudar um status quo que está estabelecido. Né? Então, sim, me parece que sim. Eu até gostaria de complementar essa questão, Francisco, do design, porque eu acho que um primeiro ponto que a gente teria que ver é o design inovador ou como resistir. Eu acho que a gente deveria mudar um pouco essa questão de nós vamos criar algo para resistir às enchentes ou nós vamos trabalhar com a natureza, não é contra a natureza, né? Eu acho que é mais, né? O design, o design de cidades, ou desenho de cidades, ele teria que partir desse princípio. Entender o funcionamento disso que eu falei lá no início, do ciclo das águas, para poder trabalhar com ele, não para impedir que ele aconteça, né? E também para colaborar naquela questão de localização, se vão ser construídas cidades nos mesmos lugares ou não. Tem essas questões que a gente pode, na verdade, ter, né, que é a de contenção das águas através de diques e por meio de bombas, né, de sucção, só que tem outros aspectos também, que é a questão identitária. Tirar toda uma população de um lugar e levar para outro, né? Acho que tem que ter uma acomodação, né? Fazer um meio campo ali, né? De tentar manter o máximo possível em áreas de menor risco e tentar mover aquelas pessoas que estão em áreas de maior risco. Não simplesmente apagar uma cidade da história, porque vai se apagar completamente a vida daquelas pessoas, né? Todo o processo de formação daquele município. Sim. Não é assim que também muito mais que complexo, se trabalha, né, professor? né? Não é só trocar de lugar, só né? trocar de O dano lugar, é muito maior. Né? Eu acho que um dos casos que, na verdade, que se tem debatido em volta disso é o caso de Santa Teresa, né? Sim. Que é um sítio que tem tombamento nacional, inclusive, tem tutela nacional de preservação, e é uma dessas cidades, assim como Mussum, né? Assim como aconteceu ali em Lajeado, que, na verdade, foi super danificada, né, a área urbana. Então, acho que, tentando responder lá, né, eu acho que sim, acho que há muita coisa para fazer, mas há muita coisa feita e que, na verdade, não está aparecendo. Em alguns momentos como esse, talvez alguns elementos apareçam. Né? Eu agradeço muito a participação de vocês hoje para discutir esse assunto tão importante, né, e sério para a nossa cidade, enfim, nosso estado como um todo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Uma iniciativa criativa, sustentável e solidária. O curso de design da UFN arrecada banners de lona para doação e confecção de ecobags.
Depois de prontas, essas sacolas serão utilizadas para distribuir donativos às famílias afetadas pelas fortes chuvas no nosso estado. Sabe aquele banner de trabalho acadêmico que está atrás do guarda-roupa, embaixo da cama ou enrolado na estante? O curso de design da UFN se une a uma super iniciativa, o projeto Arte pela Liberdade, e tem uma sugestão de destino para esse material que estava em desuso ou até que iria para o lixo. É que os presos do Presídio Estadual de Júlio de Castilhos, desde 2019, diariamente transformam banners de lona em sacolas, ecobags e bolsas. Conhecemos esse projeto e ficamos com vontade, né, de participar. Então, nós estamos recebendo aqui no nosso laboratório de projetos em design, estamos recebendo esses banners para participar desse projeto, em que são feitas ecobags. E com essas ecobags vão ser montados kits para doações para essas pessoas que estão desamparadas nesse momento, né, das enchentes, enfim, que estão aqui assolando o nosso estado, né? Pensar em soluções criativas, sustentáveis e inovadoras para os problemas da sociedade é tarefa para quem estuda e trabalha com design. Desde os primeiros semestres, os acadêmicos são estimulados a ver o mundo a partir desta perspectiva. A gente está sempre pensando nisso, né? De como nós podemos auxiliar nesses momentos de crise. Essa é uma ideia que vem de fora, é um projeto de fora que nós estamos tentando contribuir, né, nessa arrecadação, mas nós também pensamos nisso nas nossas disciplinas, né? Com questões sustentáveis, por exemplo, né? Esse é um projeto de reutilização de material, né? Ao invés de estar usando o saco plástico, a gente está utilizando um material que depois é permanente, que pode ser utilizado pelas pessoas em outros momentos. Então, são projetos com essa magnitude que a gente pensa também nas nossas disciplinas. Se você tem banners de lona para doar, pode entregar na sala 303 do prédio 14 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana, nas terças, quartas e quintas pela manhã. Para fazer a entrega em horários alternativos, basta combinar pelo Instagram @designufn. A gente quer reforçar então esse pedido para que todos que tiverem esses banners, principalmente os de lona, que eles podem ajudar a ser confeccionado essas sacolas, esses sacos para poder levar as doações de onde a gente recolheu para onde está precisando, né? Agora a gente fala de uma tarde de estudos diferente que os alunos de nutrição tiveram. É que o curso promoveu mais uma edição do Encontro Nutrição e Cinema Alimentando Arte, com o objetivo de inspirar e sensibilizar os acadêmicos para o aprendizado de novos conhecimentos, unindo cinema, nutrição e gastronomia. História multicultural e divertida guiou uma das tardes de estudo do curso de nutrição da UFN. Os alunos acompanharam a comédia dramática Abe, um filme brasileiro e americano dirigido pelo cineasta brasileiro e judeu Fernando Groenstein. Fala sobre várias culinárias de várias culturas, principalmente as culturas judias e palestinas. O filme Abe, ele mostrou um pouco da cultura em relação à nutrição. Então ele trouxe, digamos, uma aliança, que é o que a gente procura proporcionar, mostrar aos nossos acadêmicos. A aliança da nutrição enquanto ciência, aliada à gastronomia enquanto arte, cultura. Falava muito sobre a junção das famílias, era um menino de 12 anos que queria juntar as duas famílias que tinham as etnias muito diferentes e brigavam com isso, e aí ele montou pratos variados com a junção dessas duas culturas. Ele trouxe uma diversidade de pratos e sabores e cores, tudo muito bonito, vários temperos brasileiros, muita cultura, inclusive nas músicas.
mas não tanto parte científica. Então, isso também nos chama a atenção, nos abriu a um debate. A questão do alimento seguro, da forma como nós nos portamos em um laboratório, por exemplo, de técnica dietética, o cuidado com cabelos, com adornos. Às vezes isso foge um pouquinho da gastronomia e fica mais presente na nutrição. E eu assisti e eu achei no Olé perfeito, até porque ele trata de questões bem importantes hoje, né, políticas, sobre Israel e Palestina também, de uma forma mais leve, tá? Mas que venha ao encontro do que a gente está passando agora mundialmente em relação a essas brigas, né? Então, qual é a diferença entre um país e outro na alimentação? E o que o Seu Jorge, né, que está brilhante nesse filme, traz dentro da alimentação a nossa cultura alimentar, a cultura alimentar brasileira. Nós abrimos com isso algumas sugestões, por exemplo, a gente estará ofertando algumas oficinas aliando gastronomia e nutrição, estamos pensando em disciplinas eletivas, estamos pensando em especialização aliando também a nutrição e a gastronomia. Então eu penso que esse debate talvez tenha aflorado um pouquinho mais a intenção também, a motivação, o incentivo para que esses alunos continuem se interessando cada vez mais. E as oficinas de capacitação em gastronomia e nutrição mencionadas na reportagem estão com as inscrições abertas até 27 de maio, segunda-feira. A oportunidade é para aprender sobre slow food, preparações sem glúten e lactose e receitas com especiarias e ervas aromáticas. Os encontros serão presenciais nos dias 4, 11, 18 e 25 de junho. Cada oficina conta com certificado de participação. Para se inscrever é só entrar no site da UFN ou apontar o celular aí para a tela. E a gente se despede com imagens da exposição Cenas de uma Trajetória, de Simone Rosa. A mostra retrata os 37 anos de carreira da artista, que trabalha em ateliê próprio com pintura, desenho, gravura digital e escultura. Obrigada pela sua companhia, bom final de semana, até segunda!